Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crônicas da Bíblia. É uma grande alegria estar com você nessa incrível jornada de fé e ciência. E é muito bom saber também que nós estamos transmitindo para mais de 2.000 cidades. E também é mais legal ainda saber que tem mais de 4 milhões de pessoas que nos acompanham pela internet. Então você que está aí com o seu tablet, você que está aí com o seu celular, você que está sentadinho aí na sua casa, é muito bom saber que todo esse conteúdo preparado com muito carinho está chegando até você. Eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, estarei com você nessa incrível jornada de fé e ciência. Vamos aprender mais sobre a história de toda a nossa civilização, a história da igreja e, em específico, vamos falar aqui sobre Nossa Senhora. Uma incrível personagem que viveu há muito tempo, mas que até hoje tem uma influência muito grande em toda a nossa sociedade. E hoje, aqui no Crônicas da Bíblia, nós continuaremos a aprender sempre um pouquinho mais sobre essa personagem. Vem com a gente? Chega aí! E aí, sejam muito bem-vindos. Olha só que legal, o título do episódio de hoje é A Mãe de um Simples Judeu. É interessante pensarmos o seguinte, quando nós falamos sobre Jesus, ou quando nós falamos sobre Nossa Senhora, José, Pedro, ou qualquer outro discípulo, nós vemos esse tempero de sagrado, é poético, é bonito demais. Só que existiu um momento em que eles não tinham toda essa relevância. É até engraçado para nós pensarmos isso, não é? Houve um momento em que aquela região onde eles moravam, toda a região que hoje nós chamamos de Israel, era dominada pelo Império Romano. E aos olhos do Império Romano, Jesus era só um simples judeu. E Nossa Senhora, hoje que nós fazemos procissões, né, vamos até a cidade ali de Aparecida, pertinho de onde eu moro, as pessoas vão lá para agradecer uma graça que receberam. Naquele tempo, para o Império Romano, era só uma cidadã comum. E com esse primeiro desenho, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Olha só que interessante, gente. Nós temos ali a figura do César. É muito importante entendermos esse poder político e religioso pelo seguinte: durante muito tempo, em diversas civilizações, o rei, o imperador, enfim, qualquer que fosse a pessoa que ocupa o topo da pirâmide, ela tinha esse poder sagrado e temporal. É por isso que muitas vezes eles pediam, né, não só os impostos, quando nós falamos, pagar tributo a Roma, era algo sagrado. Em diversos lugares, como nós podemos ver aqui no mapa, tudo isso em vermelho foi dominado por Roma durante o primeiro e o segundo século. Ali dentro, nós tínhamos diversas tribos, diversas civilizações, que foram conquistadas pelo poder romano. E na didática deles, para evitar conflitos internos, eles faziam o seguinte: olha, gente, vocês aí podem continuar a celebrar, né, os rituais de vocês, podem continuar cultuando aos deuses de vocês, vocês podem seguir com a sua cultura. Não vamos aí derrubar os seus templos, não vamos aí matar as suas classes sacerdotais. Nós exigimos apenas uma coisa: que quando vocês forem prestar culto aos deuses, vocês também prestem culto a César. Afinal de contas, né, o Deus dos romanos, os deuses dos romanos, são mais fortes. Por isso que conquistamos vocês. E é interessante que dentro de todo esse império, nós tínhamos essa regra do jogo. Vocês continuam com a cultura local de vocês, só acrescentem aí a figura do César. E olhando para cá nesse mapa, aqui na pontinha, subindo ali o Mar Vermelho, tem a Península do Sinai, você continua subindo, ali você chega na região de Canaã.
nós tínhamos um pequeno problema naquela região. Dentre todas as nações conquistadas pelo Império Romano, ali nós tínhamos um único povo que era monoteísta. Era um único povo que via como algo errado, né, levar sacrifícios para deuses que tinham imagens. Era o único povo que via como algo errado, né, pagar tributo, mas como se fosse algo sagrado a César. Porque dentro da sua cultura eles não poderiam admitir, né, um outro Deus. E César era visto como uma espécie, né, de descendente de Deus, escolhido pelos deuses, enfim. Ele era visto como uma figura sagrada. E isso dá um baita de um problema. Em algumas passagens da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós vemos esse problema entre os judeus e o poder romano. E é interessante pensarmos o seguinte: como fica a vida de Jesus? Como fica a vida de Nossa Senhora? Como era complicado pensar essa chegada do Messias. Poxa, se vem o Messias, se vem o Salvador, se vem aquele que vai livrar o seu povo, automaticamente ele poderia ser entendido como um inimigo de César. E aí como é que faz? A própria existência ou a esperança da chegada desse Messias poderia colocar em risco ali toda uma logística, toda uma ordem que já tinha sido estabelecida ali. Podemos olhar um próximo desenho aqui, que eu acho muito interessante, é o seguinte: vemos toda aquela expansão do império, né? Agora focamos no território aqui de Israel. É interessante que em algumas passagens você pode ver que Jesus é chamado de filho de Davi, né? O que isso significa? Filho de Davi seria uma expressão, né, para designar, primeiro, ele é o rei por direito, ele é o rei legítimo, ele vem dessa linhagem de Davi. Aqui, se olharmos aqui para essa ilustração, nós temos a figura de Herodes. Herodes, ele não era um rei legítimo, podemos dizer assim. Ele era da região da Idumeia e ele foi colocado para governar, para reinar, para administrar todo esse território, devido à sua amizade com o poder romano. Então, digamos assim, era o rei, mas não era o rei legítimo. E falar contra Herodes era uma forma de você se expressar contra o poder romano. Afinal de contas, foi Roma quem o colocou ali. Então, se você vai desafiar uma ordem desse Herodes, automaticamente você está desafiando Roma. Então, é legal fazermos esse exercício, é legal pensarmos uma outra situação, um outro momento, um outro contexto, outras crises, né, que a civilização ela enfrentou. Temos que fazer esse esforço para pensar assim, como enxergar, né, a família, a Sagrada Família, mas apenas como família. Como enxergar Jesus não como o Deus vivo, mas enxergar como um simples cidadão hebreu que estava completamente, né, pertencia a uma sociedade totalmente dominada pelo Império Romano. Como pensar a figura de José, que hoje nós temos diversas imagens sobre José, nós temos ele como exemplo, né, o pai de Jesus, o protetor da Sagrada Família, né? Como pensar um simples, né, trabalhador, que não parecia ter uma relevância, não parecia ter um destaque, né? Algumas vezes nós vemos passagens ali que falam, né, sobre Jesus, mas não é ele o filho do carpinteiro, né? Então, assim, é legal tentarmos fazer esse exercício de voltar no tempo para entender esse contexto. Num terceiro desenho, é interessante
olhar aqui, né, essa minha versão mais animada da Sagrada Família, né, é interessante o seguinte: nós temos essa realidade de domínio romano. Nós vemos ali, quando começa o Evangelho de Mateus, nós temos essa descrição deste cenário. Nós vemos a anunciação do anjo, nós vemos Maria que vai encontrar a sua prima Isabel, mas nós também vemos a presença forte do Império Romano. E é incrível pensar que esse Messias, quando ele chega, por meio desta família, ele vem de uma forma completamente inesperada. Ele vem como um simples judeu. Ele vem como um simples cidadão. É incrível pensar que todas aquelas autoridades, que todas aquelas pessoas de destaque naquele momento, não faziam ideia de que naquele momento, naquele contexto, com todas aquelas disputas políticas, com toda aquela situação bem complicada de administrarmos, viria o Salvador. E olha só que interessante, muitas pessoas ali, acho que nós já falamos aqui no programa, cada um pensava uma forma diferente de Messias. Como é que ele ia vir? Um guerrilheiro, líder político, mas ele vem dessa forma, na forma de um simples judeu. Vem para surpreender todo mundo. E é incrível que nós vemos também passagens que assustam, né? O grande Herodes, um homem notável por seu intelecto também, mas nós vemos esse desespero dele, não só porque ele corria o risco de perder o poder, mas porque com a chegada deste Messias, isso poderia inflamar no povo aquela vontade de, mais uma vez, se revoltarem contra um poder que dominava aquela região. E Herodes teria que administrar qualquer tipo de revolta, seja pequena, seja de grandes proporções. Isso poderia trazer um grande problema. Falar do Messias era desafiar o César, né? É interessante, bem posterior, nós chegaremos lá, mas é legal citar aqui também, que quando vão entregar Jesus, o argumento deles para convencer Pilatos é: olha, se você não ver a seriedade da presença deste homem na nossa sociedade, você vai ser um inimigo de César, porque ele não reconhece César dentro de todo o seu poder, dentro de tudo aquilo que ele significa. Então, nós vemos como essa articulação política era algo muito complicado, era algo muito difícil, né? E aqui, nessa simplicidade, nessa pequena família que estava se formando, que iria viver ali a situação, né, de refugiados que passariam por diversos lugares mais complicados, que receberam ali visitas ilustres e receberam também visitas de pessoas do povo, né, os pastores, que foram ali contemplar o menino Deus que acabava de chegar. Então é incrível pensar que, na forma de um simples judeu, que essa mulher que hoje tem diversas procissões, tem paróquias com o nome dela, tem diversos títulos, tem diversas imagens, tem diversas pinturas. Você imaginar num tempo, em um contexto, em que ela era apenas mais uma mulher, mais uma cidadã, mais uma mãe de família dentro daquele conflito complicado entre o seu povo e o povo romano. E é isso aí, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo e eu espero você aqui para a gente
continuar nessa jornada. Deus abençoe vocês. Até já já! A TV Evangelizar também está no Twitter. Segue a gente por lá. Estamos de volta aqui com Crônicas da Bíblia. E agora, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aqui e vamos abrir no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 55. E é interessante, antes de ler aqui um pouquinho, para nós entendermos a condição, o lugar, qual era a classe da família ali de Jesus. Como é que as pessoas olhavam para ele? Eu gosto de fazer sempre esse exercício. Temos que viajar no tempo, temos que entrar ali na história para entender como é que foi difícil, como foi esse processo de entendimento sobre o Messias. E olha só que interessante. Quando nós lemos aqui, Jesus em contato ali com a sociedade, nós vemos aqui, não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então era incrível que muitas pessoas olhavam para Jesus como um possível Salvador. Muitas vezes ele vai ser chamado de Rabi, muitas vezes nós vamos ver aqui na tradução chamado de Mestre, Senhor. Algumas vezes as pessoas mais ousadas vão chamá-lo de Filho de Davi, outros vão chamar de Cristo, enfim, ele terá várias denominações, mas em geral, aquela sociedade o reconhecia como alguém de uma família muito simples. E por isso que é legal fazer esses desenhos, porque isso nos ajuda. Vê, temos ali os mantos, não vão variar, não vão fugir muito do marrom. Em muitas pinturas, em muitos ícones, nós vemos essas cores majestosas que naquela época eram usadas por pessoas nobres. Por que isso? Para expressar essa realeza, essa divindade, essa nobreza, toda essa importância temporal e divina desses personagens. E aqui, faço questão de usar essas cores, para que você possa entender melhor o lugar deles, como as pessoas viam esses personagens naquele momento. E vamos pensar um pouquinho também. O que será que Deus tem para você? A sociedade te vê como alguém muito simples, mas futuramente as pessoas podem se apoiar na história da sua vida e o seu testemunho, o seu sim, a sua missão pode render muitos frutos. E é interessante que esse estudo, essas passagens, e colher, aprender e ouvir muitas experiências de muitas pessoas que têm a vida mudada por causa desse conteúdo, nós podemos estudar tudo isso lá na Terra Santa com a Peregrina Brasil. E essa aqui é uma foto que nós tiramos lá no Monte Tabor, lá na região da Galileia. E aqui nós vivemos uma experiência fantástica, Você pode ver aqui, estamos tocando, rezando juntos, estamos aquele momento de alegria. Ali de toda a rota que nós fizemos, foi um dos primeiros lugares que fomos visitar lá em Israel. E é uma experiência incrível quando você pega a sua Bíblia, e você chega naquele lugar onde os fatos aqui narrados aconteceram. É uma experiência fantástica. Queria voltar um pouquinho isso aqui com Herodes. Olha só que interessante. Quando nós falamos aqui no programa sobre Herodes,
É legal, espero que você tenha gostado bastante, né? Temos desenhos, nós imaginamos, nós estimulamos, né, toda a nossa criatividade. Mas olha que bacana você chegar naquele lugar em que ele esteve, em que ele teve contato com as pessoas. Você abre aqui e você começa a ver esses registros. Olha, aconteceu isso, olha aqui Jesus passou, olha aqui eles conversaram sobre isso, olha, aqui estava acontecendo a realidade, né, a triste realidade de necessidade de fugir, né, para o Egito. Então, quando nós chegamos aqui, você pode ver de amarelinho, né, no território hoje que nós chamamos de Israel, é interessante que seja aqui na parte mais sul, né, da Judéia, ou no norte, lá na Galileia, perto ali daquele laguinho ali, mas que nós tradicionalmente chamamos como Mar da Galileia, né? Nós estávamos ali naquela foto, o Monte Tabor fica ali em cima. É incrível fazer essa viagem no tempo. É uma experiência de arqueologia, uma experiência de fé, né? É um mergulho na história. E o interessante é o quê? Ali nós literalmente tocamos na história. Ali nós vemos que Deus tem planos para a civilização. Ali Deus tinha planos para aquelas pessoas. Mas nós fugimos dessa linha de pensamento, de que essa relação entre Deus e a humanidade é algo antigo, é algo que aconteceu lá e hoje algumas pessoas, né, fizeram esse projeto literário e ponto final. Mas não. Ali nós vemos que Deus não abandonou a sua criação, Ele tem planos para nós. Ali nós temos a graça de viver uma espécie de aprofundamento. Nós caminhamos na estrada de fé e ciência. Nós nos afastamos do fanatismo, nós aprendemos a amar, nós vemos muitas coisas horríveis da sociedade, mas nós também vemos a beleza do sim que a humanidade teve capacidade de falar para Deus. E Deus nos convida a continuar a falar esse sim hoje. E foi uma experiência fantástica, pode voltar ali rapidinho, essa foto, foi uma experiência fantástica, estarmos lá em grupo, estávamos lá entre amigos, estávamos lá como igreja e ali cantamos, rezamos, aprendemos, choramos, muitas vezes vivemos momentos de fortes emoções e toda essa experiência maravilhosa eu quero que você sinta também, você seja contagiado por tudo isso. E olha só, você pode acompanhar aqui na tela, tem os dados da Peregrina Brasil. Se programe, venha peregrinar conosco, venha conhecer esses lugares, venha entender por que é chamado de Terra Santa. O que esse lugar tem de maravilhoso? O que é esse lugar que presenciou tantas guerras, tantas desgraças ainda é chamado de Terra Santa? Então, essa experiência fantástica, essa experiência de amor, essa experiência de fé, essa experiência de história que nós vivemos, eu quero que você viva também. Então, vem peregrinar com a gente, vem aprender, vem crescer na fé e na ciência. Eu fico por aqui e espero por você no próximo Crônicas da Bíblia. Até lá e que Deus te abençoe.